último vídeo, terceiro vídeo, continuando, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 27, o marido deve cumprir os deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo conhecimento, e durante um certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que o diabo não nos ostente por falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, mas não como mandamento. Gostaria de que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro modo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder de desejo. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que as esposas não se separem do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso. Não o Senhor, se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará o seu marido? Ou você, homem, como você sabe se salvará sua esposa? Em todo caso, cada um continue vivendo nas condições de que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Essa é a ordem para todos os cristãos. Alguém foi chamado quando já era circuncidado? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircuncisado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer nas condições em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso, embora se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se torne escravo dos homens, irmãos. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tem mandamento do Senhor, mas damos o meio parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança por causa dos problemas atuais. Penso que é melhor o homem permanecer como está. Você é casado, não procure divorciar-se. Está sem esposa, não procure uma. O marido, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 27, o marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhante o marido não tem poder sobre seu próprio corpo. Sim. Então, amados e amadas, nós temos, cada um, segundo o Senhor, tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordenamos para todos os cristãos. Foi alguém chamado? Observe, receba Cristo. O marido deve satisfazer a necessidade conjugais da esposa, e a esposa deve fazer o mesmo ao marido. A esposa não tem autoridade como seu corpo, e o marido também, como eu já disse,
Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, e sim a esposa. Não prive um do outro em ter relações, a menos que ambos concordem em abster-se sexualmente por um certo tempo, se dedicarem à oração, ao jejum. Depois disso se unam novamente, para que o diabo não os atente. Quanto vocês, ao se casarem, devem se respeitarem, se amarem, pois, como Cristo amou a igreja. 7 deveres da esposa, segundo a Bíblia: como tratar o marido de uma forma cristã: amar, respeitar, ajudar, edificar o lar e ser submissa, estão entre as principais responsabilidades da esposa no casamento. Talvez hoje, mais do que nunca, as mulheres precisam compreender com clareza como devem se relacionar com seus maridos. Em meio a tanta confusão acerca de papéis femininos, masculinos, na família moderna, a mulher querendo se igualar ao homem, a Bíblia é clara e traz direções acerca da identidade da mulher cristã. Vamos ver, então, a seguir, 7 exemplos de deveres importantes que Deus atribui à esposa. Veja o que a Bíblia diz. Ame seu marido como ele é. Ame seu marido do jeitinho que ele é, apesar das diferenças, defeitos. O amor continua sendo a chave mestra para construir o relacionamento conjugal. O marido precisa que sua esposa o apoie, mas acima de tudo ele precisa ser amado incondicionalmente. Em Tito capítulo 2, verso 4, vemos uma exortação às mulheres para amar seu marido. Isso significa aceitá-lo tal como ele é, uma pessoa com qualidades, mas imperfeitas. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Tito, capítulo 2, verso 4. Estabeleça um compromisso diário de amar seu marido como ele é, lembrando-se sempre da aliança que fizeram um ao outro. Atenção, servas do Senhor. Respeite seu marido, note-o com admiração. A mulher que respeita seu marido e o nota, o admira, o honra, cuida dele e o prefere sempre, e o respeita e seja grato a ele. Isso significa valorizar o compromisso feito com ele, em especial considerando seus valores e necessidade. Mesmo que enfrentemos problemas, um casamento cristão pode encontrar saída com base no amor e no cuidado de Deus. E a mulher trata o marido com todo o respeito. Efésios capítulo 5, verso 33. Isso significa ter atenção com aquilo que magoa ou aflige seu marido. Prefira ele como seu amante e amigo, aconselhando-o com carinho, dignidade. Evite brincadeiras de mau gosto. O desrespeito, insulto, desprezo estão à base de muitos casamentos conturbados. Tente manter as conversas num tom sereno com o marido. A esposa que está no celular trata bem o marido com equilíbrio, com compreensão, não só nos momentos bons das obras, o trata bem, depois defere o veneno contra ele, no caso de tribulações do dia a dia. Nunca discuta com o marido, nem exponha seu marido com intenção de ridicularizar ou diminuí-lo, desrespeitá-los. Considere a opinião dele e demonstre a admiração quanto às suas qualidades, caráter, cortesia, sabedoria, fé, honestidade, gratidão, respeito. Seja uma sua auxiliadora imprescindível. Dar auxílio, ajudar e cooperar, ser alguém disponível, prestativa, de mãos e de coração aberto. Apesar de todos sermos chamados a ajudar uns aos outros, a Bíblia realça essa responsabilidade às mulheres, às esposas. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Essa foi a primeira vez que ouvimos Deus dizer algo que não estava bom. A solidão é negativa e prejudicial. Por isso, Deus providenciou a mulher não como uma ajudante subordinada, mas como uma companheira
uma rainha do lar indispensável. Isso é este o significado da palavra auxiliadora. No hebraico, nessa passagem, esse mesmo termo só é usado outras vezes na Bíblia para se referir ao próprio Deus, que é o ajudador do seu povo. Salmo capítulo 33, verso 20. Poderoso não é? Deus o criou. Você pode ajudar seu esposo a ser aquilo que ele deseja que seja. Não deixe a lua de mel acabar. Tenha intimidade, cumplicidade com o seu marido, comprometendo-se em viver um relacionamento conjugal prazeroso e mutuamente satisfatório. Isso inclui manter a chama da intimidade acesa, também no aspecto sexual. Sabemos que o amor é mais que sexo, mas também envolve satisfazer e dar prazer ao marido nessa área. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da esposa, e a esposa deve fazer o mesmo para o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, já disse lá em cima. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não prive um ao outro de terem relações sexuais, a menos que ambos concordem com abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de um modo mais pleno à oração. Depois disso, se unam novamente, para que o diabo não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 5. Já mencionei nessa pregação 3 vezes esse tópico. A Bíblia é bastante clara e direta nesse ponto. Tem o direito e responsabilidade. Converse sobre suas necessidades conjugais com cumplicidade e respeito. Tente olhar o amor, a perspectiva dele, e não somente da sua. O amor do marido, a perspectiva do marido. Não foque apenas a sua felicidade, mas do marido. Mas comprometa-se em fazer o seu marido feliz. Marido feliz é família feliz, filhos felizes. Administre bem sua casa, mulher. A esposa cristã precisa ajudar seu marido cuidando bem da casa, da família. É certo que cada casa funciona de uma maneira, mas a mulher não deve se omitir da parte que lhe cabe, quer nas tarefas domésticas, os profissionais, ou no cuidado com os filhos. A sua celebração é fundamental para o bom andamento do lar. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata derruba com as próprias mãos. Cuida do bom andamento de sua casa e não come o pão de preguiça. Provérbios capítulo 14, verso 1 e 31 e 27. A mulher virtuosa, Provérbios 31, é um ótimo exemplo para qualquer esposa. Tal como ela, as mulheres tendem a ser excelentes coordenadoras e organizadoras da sua casa. Se esse não é o seu caso, ore, peça a Deus para tornar uma esposa virtuosa. Seja ativa na organização do lar. Oriente e auxilie na execução da distribuição das tarefas. Motive-se e trabalhe para construir um lar agradável e feliz. Tenha conduta honesta e exemplar na família. Você é mulher confiável, seja íntegra e fiel aos votos do matrimônio, orando o seu marido, orando, buscando o bem dele, sendo grata por tudo que ele faz. Haja sempre com honestidade, com pureza, sabedoria, quando o seu marido está perto ou não. Da mesma forma, você, esposa, se sujeita à autoridade do seu marido, assim como ele se recusa a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver impuro e reverente. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 2. Tenha cuidado e equilíbrio com o corpo, com suas roupas, com a exposição do seu corpo nas redes sociais, com as companheiras e hábitos que possam prejudicar a sua vida conjugal. Seja um motivo de satisfação para o seu marido, não de constrangimento, de raiva, de ódio, de tristeza. Os maridos descrentes verão o seu bom testemunho de esposa virtuosa e poderão se render à fé em Cristo, e os cristãos poderão se aproximar ainda mais do Senhor, tendo uma esposa piedosa ao seu lado. Submeta-se à liderança do marido. O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, na qual o homem tem tarefa de liderar, prover, amar incondicionalmente sua esposa,
cuidar dos filhos com a própria vida. Quando os maridos amam as suas esposas da maneira que foi ordenado, é mais fácil para as mulheres serem submissas, mas assuma esse compromisso com obediência a Deus. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, da igreja, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Efésios capítulo 5, verso 22 e 24. Nem sempre é fácil ser esposa de um homem perfeito, gritão, radical, nervoso, principalmente quando há desentendimento e crises no relacionamento diário. Saiba que por vezes vão enfrentar aflições, mas busque a Deus para te auxiliar, sujeitar com humildade e paciência, sendo uma mulher amável, respeitosa e feliz. Às vezes é inapropriado e até perigoso seguir os princípios da submissão, caso você e seus filhos sofram abuso físico ou verbal em casa. Seja você que enfrenta condições prejudiciais, destrutivas no casamento, busque ajuda de uma forma sábia, com pessoas em Cristo, ou que tenha sido treinada para ajudar com você nesse problema. Se submeter, amar e perdoar não significa o mesmo se tornar refém de maus tratos, abandono, ameaças, comportamentos violentos. Mulher, seja uma bênção na vida de seu marido, ore por ele, ame ele, respeite ele, seja grato pelo que ele luta pela família, acompanhe ele sempre em tudo e ajude-se a se tornar tudo aquilo que Deus deseja que ele seja. Sim, amados e amadas, sim, temos que ser um ao outro no casamento, amar sem traição, sem dor, sem brigas. Traição no casamento, as consequências do perdão de Deus. A traição no casamento é um desafio mais doloroso que um casal pode enfrentar. Ela fere profundamente a confiança, causa sofrimento emocional e pode levar à ruptura do relacionamento. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma aliança sagrada por Deus e a infidelidade é considerada um pecado grave. No entanto, a Bíblia também fala sobre o arrependimento e o perdão. Jesus ensinou que a tradição pode ser um motivo para o divórcio, mas isso não torna a separação obrigatória e nem justifica o fim do casamento. Cada caso precisa ser tratado com oração, arrependimento e, se possível, desejo de restaurar o casamento. A infidelidade não fere somente o cônjuge traído, mas também afeta a relação da pessoa com Deus. Ele foi testemunha dessa união. A Bíblia adverte que quem pratica o adultério age contra si, trazendo consequências dolorosas para a sua vida e para os filhos. Apesar da gravidade do pecado, Deus oferece perdão para todo aquele que se arrepende de verdade. No entanto, o perdão de Deus não anula as consequências da traição. O caminho para restaurar o casamento exige humildade, mudança de atitude e tempo para restaurar a confiança perdida. Se você foi traído ou traída, busque em Deus a força para tomar a melhor decisão. Se você foi quem traiu, arrepende-se e busque perdão de Deus e do seu marido, seu cônjuge. Com o compromisso do amor verdadeiro é possível encontrar um caminho de cura e restauração. A agressão é considerada traição na Bíblia. A agressão é considerada uma forma de traição na perspectiva bíblica. Isso porque a violência física ou emocional vai contra os princípios do amor, da fidelidade e do respeito que Deus espera em nosso relacionamento. A Bíblia ensina que o casamento deve ser baseado no amor, na proteção mútua. Efésios capítulo 5 diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz a igreja. Efésios capítulo 5, verso 28 e 29. Isso mostra que a agressão e o relacionamento é uma violação do compromisso dado por Deus ao casamento.
A Bíblia condena qualquer tipo de violência. Em Colossenses capítulo 3, verso 19, há uma instrução clara. Marido, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Colossenses capítulo 3, verso 19. Se alguém está em um relacionamento onde há agressões, isso não deve ser ignorado. A agressão não só fere fisicamente, mas também é um pecado diante de Deus e um crime perante a lei. A Bíblia ensina que devemos tratar os outros com amor, respeito. De qualquer forma de violência vai contra os princípios de Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, a agressão se encaixa nas obras da carne, que inclui a ira, a violência, a atitude que afastam a pessoa de Deus. Jesus nos ensinou a amarmos ao próximo e condenou toda forma de violência. Quem agride outra pessoa desobedece esse mandamento e peca contra Deus e contra o seu cônjuge. Os frutos da carne. Além disso, Romanos capítulo 13, verso 1 e 4, a Bíblia diz que as autoridades foram estabelecidas por Deus para punir o mal. Isso significa que a agressão pode e deve ser tratada pela lei. Quem agride e comete um crime deve sofrer as consequências legais. Se você está em uma situação de violência, busque ajuda. Deus não precisa que ninguém viva em sofrimento. Denunciar agressão não é falta de perdão, mas um passo necessário para buscar a justiça e proteção. O amor verdadeiro não machuca. Pode machucar com palavras, pode machucar com gestos. É a paz de Deus que deseja aos seus filhos, que não inclui a violência. Consequência da traição no casamento. A traição no casamento destrói a confiança, causa dor profunda e pode levar à separação, destruindo o relacionamento. O adultério é pecado diante de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 14, e pode afastar a pessoa da comunhão com Ele. Como ia dizendo, atendi o portão, vocês viram tocar a campainha, e eu só sou não tenho equipes. A traição do casamento destrói a confiança, causa dor profunda e pode levar à separação, destruindo o amor, o relacionamento entre marido e mulher. O adultério é pecado diante de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 14, e pode afastar a pessoa da comunhão com Ele. O casamento foi instituído por Deus para ser uma aliança de amor e fidelidade. Quando um dos cônjuges trai, essa aliança é quebrada, gerando feridas difíceis de curar. Provérbios capítulo 5, verso 3 e 5, alerta que a traição pode trazer vergonha e arrependimento, além de destruir a própria vida do adultério. Jesus também ensinou que a fidelidade no casamento vai além das ações, pois até mesmo o desejo impuro no coração já é considerado adultério. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus capítulo 5, verso 28, 27 e 28. Apesar da gravidade desse pecado, Deus oferece perdão para aqueles que se arrependem sinceramente. No entanto, o arrependimento verdadeiro exige mudança de atitude, restauração do relacionamento e busca pelo perdão de Deus e do cônjuge. Em alguns casos, a reconciliação é possível, mas exige tempo, diálogo e compromisso. A traição não apenas destrói o lar, a tranquilidade, a família, mas também afasta as pessoas, os filhos, do propósito de Deus. Por isso é essencial cultivar um casamento baseado no amor, no respeito e na fidelidade. Aqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus encontram força para resistir às tentações e preservar a aliança conjugal. O amor verdadeiro é baseado na verdade e na fidelidade, na gratidão. O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 e 7. Traição, arrependimento e perdão. A traição no casamento é um pecado sério na Bíblia, pois o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus. Quando uma pessoa trai, quebra essa confiança, desrespeitando os princípios de fidelidade e o amor. A Bíblia deixa claro que Deus criou o casamento para ser uma união fiel entre marido e mulher. Em Hebreus capítulo 13, verso 4 diz:
O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 4. Isso mostra que a infidelidade não agrada a Deus e traz consequências. Jesus afirmou que a traição pode ser um motivo para o divórcio. Em Mateus capítulo 19, verso 9, ele disse: eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, traição sexual, promiscuidade sexual, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus capítulo 19, verso 9. Fazer entre parênteses aqui, amados e amadas. Vocês viram que existe separação no meio espiritual? Existe separação, sim. Não é o que Deus uniu, não separe o homem. Sim, Deus separa. Traição, acabei de dizer, traição é a única forma de divórcio, não há outra. Só você se livra do cônjuge se for traição ou morte. Isso indica que, embora o divórcio não seja obrigatório, a infidelidade pode levar ao divórcio. No entanto, a Bíblia também fala sobre o arrependimento e perdão. Isso significa que quem trai pode encontrar o perdão de Deus se houver arrependimento sincero. Em 1 João capítulo 1, verso 9, encontramos uma promessa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. A traição no casamento é um pecado com consequência dolorosa, mas Deus também oferece perdão para aqueles que se arrependem. Caso contrário, cada caso precisa ser conduzido com discernimento, sabedoria, oração e, quando possível, reconciliação. O propósito de Deus para o casamento é baseado em amor, compromisso, respeito entre o casal que se ama. Sim, todo casal que se ama se respeita, tá? Característica de um bom marido, segundo a Bíblia, o papel da mulher no casamento deve ser iguais. As consequências da traição são sérias. A Bíblia, no plano original de Deus para o casamento, é que seja uma união permanente entre marido e mulher. Porém, os casos de infidelidade ou abandono, o divórcio pode ser permitido. Já falei lá em cima. As Escrituras deixam bem claro que esses casos são exceções e não a regra. Deus deseja que o casamento seja restaurado sempre que possível, mas reconhece que, em casos extremos, a separação é inevitável, pode ser necessária. No caso de traição, motivos para a separação da Bíblia, a Bíblia menciona que as situações específicas para o divórcio pode ser a infidelidade, como já falei, conjugal, a imoralidade sexual, como é chamada na Bíblia, é a quebra do compromisso de fidelidade feita no ato do matrimônio. Ela inclui práticas sexuais fora do matrimônio e comportamento que violam a aliança no casamento. Jesus abordou essa questão em Mateus capítulo 19, verso 3 e 9, explicando que o divórcio foi permitido devido às durezas do coração humano, mas não era o plano de Deus. O abandono, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, Paulo ensina que se um cônjuge descrente decide abandonar o casamento, o crente está livre para seguir em paz. O abandono pode ser manifestado de outras formas, como negligência emocional, violência, traição, desrespeito, contínua aliança matrimonial. Nessa situação, a segurança e a paz devem ser priorizadas. O novo casamento após o divórcio. A situação do divórcio, do novo casamento, deve ser considerada com muito cuidado. A Bíblia oferece orientações para proteger o casamento, um vínculo sagrado, e também oferece misericórdia quando necessário. A Bíblia permite o divórcio e o novo casamento em situações específicas. Em caso da infidelidade, a vítima da traição pode ser culpada, pode casar-se novamente. Da mesma forma, em caso de abandono, o cônjuge rejeitado está livre do compromisso matrimonial. O que é necessário, o que é considerado a permissão de um novo casamento. Copiaram? Geralmente as igrejas adotam as seguintes posições quanto ao novo casamento.
para um crente divorciado. Posição mais comum é que o novo casamento é permitido somente para a parte inocente. Quem cometeu a imoralidade abandonou o lar, deve arrepender-se e buscar reconciliação. O novo casamento é permitido para ambas as partes se o divórcio aconteceu devido à imoralidade ou abandono do lar, e a reconciliação não é possível. O novo casamento é proibido em todos os casais, em todos os casos. A pessoa pode se divorciar, mas não pode se casar novamente, exceto aqueles que eu falei: pecados por traição sexual. O divórcio é como última opção